Prezado amigo, prezada amiga, estamos aqui no segundo bloco do programa Encontros com a Vida. Estamos gravando aqui no estúdio da GRTV e toda semana teremos uma temática nova, uma nova abordagem. Nós temos aqui uma participação de Rodrigo Soares. Ele enviou a seguinte mensagem para nós. Rossano, você acha que existe algo de verdadeiro em tantas profecias catastróficas que nos têm aparecido neste período de 2012? Calendário maia, alinhamento cósmico, tempestades solares, o santo apocalipse de João também nos advertiu. Ou as coisas serão vagarosas e proporcionais ao adiantamento humano adquirido? Muita paz. Querido Rodrigo, obrigado pela sua mensagem. 2012 é um ano que tem sido comentado, né? Fala-se do fim do mundo, final dos tempos. Para a doutrina espírita, Rodrigo, é o final de um ciclo, de uma etapa evolutiva. E todas as religiões da Terra, de alguma forma, falaram desse período. Para as religiões literalistas, aquelas que pegam o texto ao pé da letra, os textos bíblicos, por exemplo, seria o final do mundo, ou um período, de final dos tempos. É o período, sim, de final dos tempos mais difíceis, dos tempos ignóbeis da humanidade. Mas se analisarmos detidamente, Jesus asseverou que a terra será dos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No Antigo Testamento, temos sinalizações que falam de uma regeneração da própria terra, de uma renovação. Os Espíritos do Senhor vêm nos dizer que não é o fim do mundo. A terra não acabará agora. Ela está findando uma etapa evolutiva. Fatos catastróficos temos de fato vivenciado. Tsunamis, os maremotos, as grandes tempestades, tudo isso produto também do nosso desequilíbrio, do nosso desrespeito para com a natureza, que de certa forma os profetas do passado e também os profetas de hoje têm falado sobre isso, desses eventos que estão sempre de acordo dentro da lei de causa e efeito. Então, nós acreditamos que é um grande momento, um divisor de águas na vida do planeta. Os conceitos morais do Evangelho, os valores éticos de todas as religiões devem ser vivenciados. Estamos nesse período de divisão do joio e do trigo. Nesse período de juízo final para o planeta. Por quê? Porque aqueles espíritos, Rodrigo, que não avançarem moralmente, aqueles espíritos que forem renitentes no mal, não poderão continuar na Terra. Alguns já estão sendo isolados e sendo conduzidos a outras escolas planetárias, a mundos mais primitivos, porque os mundos se dividem em várias categorias. Allan Kardec, o codificador, definiu isso, os mundos, em 5 categorias didaticamente estabelecidas. Os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e ditosos, os mundos celestes ou divinos. Nós estamos transitando entre a segunda categoria e a terceira. Somos um planeta de provas e expiações, adentrando uma era de regeneração planetária. Acreditamos que muitos eventos ainda podem acontecer para que o ser humano desperte. Há uma frase que diz o seguinte: os anjos são despertos com toques de harpa, mas as pedras somente com dinamites. Os Espíritos nos dizem que a dor é um convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus. Então, muitos de nós só vamos despertar para os valores eternos em situações dolorosas. Não aceitamos o convite do amor. E quando não evoluímos pelo amor, a dor, que é uma pedagoga, uma professora severa, que também não é castigo de Deus, é permissão da colheita de uma semeadura realizada. A dor é sempre o resultado de semeaduras. Não é Deus que castiga, que pune. É sua lei soberana reeducando a criatura. Se eu semeio bem, eu vou colher o bem. Por sinal, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. O que semeias, ceifarás. E Jesus também disse: a cada um segundo suas obras. E os Espíritos vêm dizer
O Espiritismo vem proclamar: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então estamos nesse período de transição. Mas 2012 é mais uma data. Quantas vezes já falaram do fim do mundo? Já marcaram datas? Quantos profetas, falsos profetas, falaram do final do mundo? Mas tudo continuou e vamos continuar. Porém, com os desafios naturais e com a oportunidade de avançar, principalmente do ponto de vista moral. Mas tudo, não nos preocupemos, porque se estivermos no esforço do bem, estaremos cada vez melhor. É isso, meu querido, é um assunto muito abrangente. Vamos prosseguir estudando para verificar. De fato, o Apocalipse de João falou desse tempo, desse período delicado da humanidade, mas sempre com a luz da esperança, prometendo dias melhores para aqueles que vivenciarem a proposta do bem. Temos também uma participação de Miriam Malaquian, de Belo Horizonte. Ela escreveu: Rossano, você acredita que um associado do Clube do Livro me contou que parou de fumar porque leu seu livro? É uma bênção mesmo, Deus continue iluminando sua vida. Ela está fazendo referência ao livro Encontros com a Vida, que dá nome ao nosso programa, e eu fico muito feliz, Miriam. Todos nós estamos aprendendo, né? André Luiz tem uma frase muito interessante. Ele diz que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Todos nós temos alguém à nossa frente que nos estende a mão e devemos estender a nossa mão a quem está aquém, com a nossa pouca experiência, ajudando os nossos semelhantes. Somos, como disse Jesus, um feixe de varas. Devemos estar juntos, estudando, aprimorando. Que bom, porque de fato, todo vício é uma bengala e que vai dar dificuldade para a gente, vai gerar dificuldade na vida espiritual. Tudo que pudermos, do ponto de vista dos vícios, né, abandonar desde já, trabalhar essa libertação íntima, isso é algo muito positivo. Seja o tabagismo, o alcoolismo, a drogadição em geral, devemos adentrar na porta estreita da disciplina. Se você é viciado no tabagismo, busque recurso médico, recurso espiritual, para que você possa se libertar. Porque de fato a vida vai muito além dessas dependências. Nós temos a vida pela frente e devemos nos libertar. O livro Encontros com a Vida, que está aqui ao lado, é essa proposta de saúde e espiritualidade. É um romance, mas cada capítulo é uma reunião em que um tema é debatido. O tema da alimentação, do passe, da saúde como conexão com a nossa essência, que é Deus em nós. O meu abraço, Miriam, e também envio um abraço a esse querido leitor que se sentiu beneficiado. Mas quando o servidor está pronto, o mestre aparece. Na verdade, quando a gente se abre para a luz, de alguma forma Deus vai nos ajudar. Livros, pessoas, são apenas ferramentas utilizadas pela divindade para que cada um se liberte, se auto-ilumine. Temos agora uma participação de uma companheira aqui de Espera Feliz, cidade onde estamos gravando, onde fica o estúdio da GRTV, Robiele Amaral Souza. Nos envia uma pergunta bastante interessante. Rossano, gostaria de deixar aqui uma dúvida para ser esclarecida no programa. Qual é a relação dos sonhos com o espiritismo? Como distinguir um desdobramento espiritual de um simples sonho? Robiele, realmente o espiritismo nos oferece luzes interessantes no entendimento dos sonhos. Através dos sonhos, José foi avisado por um espírito, por um anjo, para sair de onde ele estava com Maria, para Jesus não ser assassinado. Quantos sonhos ao longo da história têm sido instrumento de orientação? Durante o sono físico, para que os telespectadores possam compreender, nós não ficamos presos no corpo carnal. Durante o sono, podemos desdobrar, é um desdobramento parcial, ou seja, deixar parcialmente o corpo carnal e ter um contato com a realidade espiritual. Então existem os sonhos psicológicos, produto da nossa própria mente, do nosso inconsciente. Existem os sonhos até fisiológicos.
a gente está com uma necessidade fisiológica e a gente pode sonhar que está vivenciando aquilo. Mas existem, indubitavelmente, os sonhos espirituais, ou melhor, os contatos espirituais durante o sono físico. É muito difícil nós percebermos onde termina uma experiência espiritual durante o sono e onde começa uma experiência psicológica. Normalmente isso vem tudo muito misturado. Os nossos contatos durante o sono físico com o plano espiritual, quando a gente retorna ao corpo carnal, há uma mistura do nosso bojo psicológico com a experiência vivenciada. Mas se começarmos a estudar a doutrina, os ensinamentos espirituais elevados e a observar melhor, primeiro considerar que somos espíritos. Não somos seres da Terra tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais vivendo experiências na Terra. Então é natural que haja esses contatos com os benfeitores espirituais. E alguns sonhos são até contatos com entidades infelizes. Com o tempo, observando e estudando, nós vamos discernindo, distinguindo o que veio do plano espiritual, uma orientação que chega, às vezes uma viagem que vai ser feita, vem aquela orientação durante o sono. Preste atenção nisso, verifique o veículo. Quantas vezes essas orientações nos chegam? Sempre no intuito de nos ajudar. Agora, quando é uma influência negativa, um comunicado que vai nos perturbar, atentemos bem. Podemos ter entrado numa faixa espiritual negativa e receber uma influência espiritual negativa. Então, o sono físico abre um portal para o contato com a dimensão espiritual. Durante toda a história, pessoas de todas as religiões vivenciaram essas experiências. Inclusive visitaram regiões espirituais complicadas, de grande sofrimento, de grande dor. E de acordo com a própria cultura teológica, por exemplo, voltaram dizendo que haviam visitado o inferno ou o purgatório. Na verdade, visitaram regiões do mundo espiritual que apresentavam muito sofrimento. Outros visitaram paisagens lindas, paradisíacas, e retornaram ao corpo dizendo que visitaram o céu, que tiveram contato com anjos, tiveram contato com espíritos iluminados, que são os anjos, que significa mensageiros. Então, minha querida, somente o estudo, a análise pessoal, porque não é ninguém de fora que vai esclarecer exatamente é um contato espiritual ou uma experiência onírica do sonho. Pessoas mais experientes podem nos ajudar até a compreender o sonho, como na Bíblia temos várias experiências assim. Alguém sonhou e alguém veio elucidar o significado do sonho. Porque às vezes os espíritos se utilizam até de símbolos para nos passar algumas informações, algumas mensagens. Então, o sono físico é uma oportunidade. Possamos deitar com a mente pacificada, fazer a nossa prece no final do dia. Eu costumo dizer que a prece é a chave que abre o dia e deve fechar o nosso dia para abrir a noite, uma noite de paz. Façamos a leitura de um texto edificante, de um texto do Evangelho, de uma mensagem espírita, de qualquer mensagem edificante. E possamos abrir a boca da alma em oração, agradecendo a Deus pelo dia, para que possamos ter bons contatos e receber até esclarecimentos dos amigos espirituais mais experientes. Querido amigo, querida amiga, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa Encontros com a Vida, aqui da GRTV. Gostaria de agradecer ao meu amigo Marcos Menezes e toda a equipe do jornal Gazeta Regional, da revista Panorama Regional, e como é importante essa união para que possamos levar boas mensagens. Teremos aqui nesse canal da GRTV vários programas. O programa Encontros com a Vida será um encontro com você semanal. Envie suas perguntas, seus temas, alguma proposta de abordagem. Os e-mails são rosanosobrinho@yahoo.com.br ou encontroscomavida@gmail.com. Você pode enviar também sua pergunta para o telefone 32-3746-2762. O meu fraterno abraço, com votos de muita paz e até o nosso próximo programa Encontros com a Vida.